O pecado de Davi. Davi nem sempre teve acertos ao longo de sua vida. Ele, como ser humano falho, também pecou. E um episódio muito conhecido pelos cristãos é o pecado do rei Davi, que se encontra em 2 Samuel capítulo 11. Davi estava no auge de seu reinado, possuía muitas riquezas, filhos e concubinas, mas ainda assim não foi forte o suficiente para não pecar. Os homens do exército de Davi haviam saído para a guerra, porém Davi não saiu com eles, mas continuou em seu palácio. E em uma certa tarde, ao se levantar de sua cama, saiu pelo terraço de sua casa e foi quando ele viu uma mulher tomando banho. Se tratava de Batseba, a filha de Eliá e esposa de Urias, o Hitita, um forte guerreiro de seu exército, que estava na guerra. O nome Batseba, ao que tudo indica, significa filha de um juramento, ou sétima filha. Quando Davi viu Batseba, desejou a ter para ele, já que se encantou com sua beleza, e então enviou-lhe mensageiros, pedindo para que ela fosse se encontrar com ele. Batseba saiu ao encontro de Davi e deitou-se com ele. Logo em seguida voltou para sua casa. Passados alguns dias, logo após Davi ter se deitado com Batseba, ela mandou avisá-lo que estava esperando um filho dele. Davi, ao descobrir que ela havia engravidado dele, tentou de todas as formas fazer com que Urias, marido de Batseba, acreditasse que o filho era dele e não de um ato de traição de Davi com Batseba. Então Davi agiu rapidamente e mandou chamar Urias de volta da batalha, a fim de que ele se deitasse com Batseba e assim acreditasse que a criança fosse dele. Porém Urias não foi para casa, já que seus amigos estavam na guerra, e como forma de companheirismo, ele não quis voltar para casa, pois ele estaria em seu lar com regalias, enquanto seus amigos em dificuldades. Quando Davi soube que Urias não havia ido para casa, o chamou novamente e o embriagou, mas ele não cedeu, não indo para casa se deitar com sua esposa. Você encontra em 2 Samuel 11, versículo 10 ao 13. Como Davi viu que Urias não fazia o que ele queria, planejou que ele fosse morto em batalha, ordenando que Urias fosse colocado na frente de guerra para ser morto. E assim foi feito. Urias acabou morrendo na batalha e Batseba ficando viúva. Passando o luto, Davi mandou trazer Batseba para sua casa e a fez sua mulher. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, lamentou a seu senhor, e passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 11, versículo 26 e 27. O arrependimento de Davi. Para Davi tudo estava resolvido. Ele havia eliminado o problema de sua vida, que era Urias. Havia preservado a reputação de Batseba e ninguém poderia desconfiar de nada, já que aquele segredo estava muito bem guardado. Mas para Deus não havia nada encoberto. Deus sabia de tudo e Davi não conseguiu se esquivar do Senhor. Foi quando o Senhor enviou o profeta Natã para que mostrasse a Davi o seu pecado e fizesse a saber que ele não havia ficado satisfeito com tal ato. Davi ficou muito envergonhado, e antes mesmo que o profeta Natã terminasse a sua fala a ele, se humilhou, mostrando tamanho arrependimento, e se lamentou profundamente. Se encontra em 2 Samuel 12, versículo 1 ao 14. Foi neste momento de arrependimento, humildade e tristeza que Davi escreveu o Salmo 51. Nós já postamos aqui no canal a história do profeta Natã e a repreensão dada a Davi por ele. Vou deixar o vídeo nos cards e na descrição caso ainda não tenham visto e queiram conhecer a história desse grande profeta do Senhor. Natã disse a Davi que o Senhor havia perdoado seu pecado e não tiraria sua vida. Mas como resultado, seu filho com Batseba morreria. Davi se humilhou e implorou ao Senhor pela vida de seu filho. Contudo, o Senhor não o atendeu, e o filho do adultério de Davi com Batseba veio a falecer. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles.
E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão. E lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantastes e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim, e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. 2 Samuel 12, versículo 16 ao 23. Logo depois, Davi se deitou com Batseba novamente, e ela teve outro filho por nome Salomão, o qual Deus muito amou. Se encontra em 2 Samuel 12, versículo 24. Davi e Batseba foram pais de outros 3 filhos, além de Salomão: Simeia, Sobabe e Natã. Salomão, o filho de Davi com Batseba, foi aquele quem construiu o templo do Senhor, que ficou também conhecido como Templo de Salomão. E foi ele também quem sucedeu o trono de Israel. Através da descendência de Davi e Salomão, nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. O link do vídeo da história completa de Salomão estará na descrição e nos cards. Se você ainda não assistiu, assista e conheça mais deste grande personagem bíblico. Deus perdoou o pecado de Davi, por ele ter se humilhado e se arrependido do que havia feito. Não é à toa que Davi era visto como segundo o coração de Deus. Davi andou em retidão com o Senhor a partir daquele dia. Batseba é uma das personagens bíblicas que foi mencionada no Novo Testamento, sendo ela incluída na genealogia de Jesus. Se encontra em Mateus 1, versículo 6. O Senhor disse a Davi, por meio do profeta Natã, que a espada não se apartaria da sua casa, e isso realmente aconteceu. A partir daquele momento, Davi passou muitas situações difíceis e que puderam refletir sobre o seu reinado. Amnon e Tamar. O rei Davi era um homem temente ao Senhor e um ótimo guerreiro. Cuidava bem de seus negócios e seu povo, mas não pôde ou soube cuidar tão bem de sua família. O profeta Natã já havia avisado Davi, por meio de uma revelação do Senhor, que a espada não se apartaria da sua casa, e foi exatamente isso que aconteceu. A partir daquela revelação de Natã para Davi, ele teve sérios problemas em seu lar. Passado algum tempo depois, o filho de Davi, por nome Amnon, filho de Ainoã, a Jizreelita, apaixonou-se por sua meia-irmã Tamar. Tamar era irmã de Amnon somente por parte de pai. Amnon ficou muito aflito e chegou a adoecer por conta de sua irmã. Ele queria a todo custo ter ela para si, mas sabia que isso era impossível, pois ela era virgem e seu pai jamais permitiria. Um certo dia, um amigo e primo de Amnon, por nome Jonadab, percebeu que ele estava muito angustiado e parecia doente, mas não sabia o porquê. Então ele perguntou o porquê daquela angústia a seu primo, e Amnon contou tudo a Jonadab. A Bíblia diz que Jonadab era muito astuto, e foi quando ele aconselhou Amnon a mentir para o seu pai Davi, fingindo-se estar muito mal e doente, pedindo para que ele deixasse Tamar visitá-lo e preparasse algo para que ele comesse. Você encontra em 2 Samuel 13, do versículo 3 ao 6. Assim Amnon fez. Seguiu os conselhos de seu primo Jonadab e insistiu com seu pai para que Tamar fosse visitá-lo. Davi autorizou a presença de Tamar, sua filha, na casa de seu meio-irmão, Amnon. Quando ela chegou, preparou os bolos, assou e ofereceu os bolos a Amnon, que não quis comer os bolos, mas pediu para que todos seus servos saíssem, e todos então saíram. Amnon disse a Tamar:
traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. 2 Samuel 13, versículo 10 ao 13. Mesmo Tamar suplicando para que Amnon a deixasse livre daquele mal e pecado, ele não quis ouvi-la e acabou violentando sua própria irmã. O castigo contra tal violência e crime era pena de morte. Logo após violentá-la, a Bíblia diz que Amnon sentiu uma forte aversão, nojo por Tamar, e pediu para que ela fosse embora dali de forma grosseira. Tamar ainda tentou fazer com que Amnon reconsiderasse tudo aquilo e não a mandasse embora, pois poderia acontecer algo ainda pior. Contudo, Amnon não teve nenhuma piedade de Tamar e a escorraçou de sua casa, pedindo para que o seu servo a colocasse para fora e trancasse a porta. Dessa forma, Tamar foi expulsa da casa de Amnon de forma totalmente desumana. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestida uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. 2 Samuel 13, o versículo 18 ao 19. Tamar foi para a casa de seu irmão Absalão. Absalão e Tamar eram filhos da mesma mãe. Ele soube do que havia acontecido, mas tentou acalmar sua irmã para não transparecer a ela a raiva que estava sentindo de Amnon. Talvez, quem sabe, Absalão soubesse dessa paixão de Amnon por Tamar, mas não imaginasse que tudo aquilo correria. Logo depois, Davi ficou irado ao saber o que havia acontecido, do incesto e violência de Amnon contra Tamar. Mas a Bíblia não diz se Davi puniu de alguma forma seu filho Amnon. Absalão nunca esqueceu da maldade de Amnon contra sua irmã Tamar e planejou como se vingaria dele. Absalão ficou quieto por 2 anos e se vingou na hora mais oportuna. Absalão aproveitou que aconteceria as festas das tosquias das ovelhas no lugar onde ele morava e convidou os seus irmãos para irem até lá participarem com ele. Ele, na verdade, tinha armado uma cilada contra Amnon e mandou que seus servos o matassem. Assim aconteceu. Amnon foi morto pelos servos de Absalão e depois eles fugiram, ficando a culpa somente em Absalão. Com medo do que seu pai, Davi, poderia fazer com ele, Absalão fugiu para o território de Talmai e ali ficou sendo protegido por seu avô materno durante 3 anos. Todos os dias Davi chorava pela morte de seu filho Amnon e por tristeza sobre o que o seu filho Absalão havia feito. Davi e Absalão. Após um período de tempo em que Absalão estava longe de seu pai, o rei Davi, decidiu voltar para junto dele. Davi também sentia saudade de Absalão, mas ainda não queria vê-lo. Joabe convenceu a Davi a deixar Absalão voltar para Jerusalém. Porém, Davi não o recebeu em sua casa, seu filho Absalão, e isso se estendeu por 2 anos. Após os 2 anos que Absalão voltou para Jerusalém terem se passado, ele continuava insistindo para que Joabe pedisse ao rei Davi para recebê-lo. Porém, Joabe não queria fazer o que ele lhe pedia, e foi então que Absalão, com muita raiva, mandou que seus servos colocassem fogo no campo onde Joabe tinha uma plantação de cevada. Só assim ele seria forçado a pedir que o Davi o recebesse. E tudo saiu como Absalão queria. Ele foi finalmente recebido pelo rei Davi. Absalão conseguiu reconquistar a confiança de seu pai Davi, e logo após isso, conspirou contra ele. Absalão começou a conquistar a confiança do povo israelita, parecendo ele ser um bom líder e juiz para o povo, e o povo começou a apoiá-lo em tudo o que fazia. Nessa época em que Absalão conspirava contra Davi, ele mentiu para o seu pai, dizendo que precisava ir até Hebrom para cumprir um voto ao Senhor.
Mas na verdade, o que ele queria era tirar seu pai do trono traiçoeiramente. Absalão então mandou alguns mensageiros até as tribos de Israel para dizer a todos que ele era o novo rei em Hebrom. E foi nessa época que ele teve os conselhos de Aitofel para si. Aitofel era um conselheiro de Davi, mas o traiu, ficando ao lado de Absalão, e Davi ficou muito triste com isso, pedindo a Deus que transformasse os conselhos de Aitofel, a seu filho, em loucura. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conselheiros que apoiava Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. 2 Samuel 15, versículo 31. Davi ficou muito receoso com o que podia acontecer com ele, devido a essa perseguição e conspiração de Absalão para com ele, e dessa forma precisou fugir de Jerusalém. Durante a fuga de Davi e seus homens, os sacerdotes Zadok e os levitas quiseram carregar com eles a Arca da Aliança. Porém, Davi falou com eles que a arca não devia ser levada, mas sim deixada na cidade. Davi sabia que o Senhor estava com ele e que o ajudaria a ver novamente a Arca da Aliança na casa do Senhor. Em meio a essa fuga, Davi escreveu o Salmo 3, mostrando sua confiança em Deus em meio aos problemas. O profeta Natã avisou a Davi por meio de uma profecia que suas esposas seriam dadas a alguém próximo dele e todos veriam, muito diferente do seu pecado com Batseba, que ocorreu em sigilo. E realmente a profecia se cumpriu. Após Davi fugir, Absalão, aconselhado por Aitofel, dormiu com as concubinas de seu pai no terraço para que todo Israel visse. Se encontra em 2 Samuel 16, do versículo 20 ao 23. A morte de Absalão. Absalão estava com muita raiva de seu pai, o rei Davi, e não o respeitava em momento algum, a ponto de sair em guerra contra o exército de seu pai. Davi dividiu seu exército e os principais comandantes, Joabe, Abisai e Itai, saíram em guerrear contra o exército de Absalão. Porém, Davi não foi com eles nessa guerra, mas continuou resguardado em sua casa. Davi deu ordens para que o seu exército não maltratasse seu filho, mas o tratassem com bondade. O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. 2 Samuel 18, versículo 15. O exército de Davi saiu para enfrentar o exército de Israel na floresta de Efraim. Naquele dia houve uma dissipação como nunca vista antes no exército de Israel, onde 20.000 homens foram mortos pelo exército de Davi. Absalão, com medo, saiu em sua mula para fugir daquele local, mas deu de cara com o exército de Davi. Absalão tinha seus longos cabelos e, por conta disso, ele se prendeu nos galhos de uma grande árvore e ele ficou preso pela cabeça. Então o homem que viu o que aconteceu com Absalão e correu até Joabe, o avisando sobre tudo o que havia acontecido. Joabe ficou furioso com o homem por não ter acabado com a vida de Absalão ali mesmo. Porém, o homem não teve coragem de fazer tal ato, desrespeitando a ordem de Davi. Joabe não se importou com a ordem de Davi, e foi quando pegou 3 dardos, transpassando o coração de Absalão ali mesmo, pendurado naquela árvore. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. 2 Samuel 18, versículo 14 e 15. Absalão foi enterrado na floresta em uma cova. Davi, ao receber a notícia da morte de Absalão, não ficou nem um pouco aliviado ou feliz pela vitória de seu exército, mas ficou muito abalado e lamentou profundamente a morte de seu filho Absalão. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar! Ah, Absalão, meu filho! 2 Samuel 18, versículo 33.
Após lamentar muito a morte de seu filho e chorar sem parar, Davi voltou para o meio de seu povo em Jerusalém, sendo recebido com honras novamente pelos servos de Judá, mas os israelitas continuavam com raiva de Davi. Assim que Davi voltou para o seu palácio em Jerusalém, ele mandou que suas 10 concubinas, que ficaram tomando conta do seu palácio, fossem confinadas numa casa, sendo guardadas por soldados. A Bíblia diz que Davi as sustentou e cuidou delas, mas nunca mais deitou com nenhuma delas, por conta do desrespeito de seu filho Absalão, quando se deitou com elas no terraço de seu palácio para todos verem. Você encontra em 2 Samuel 20, versículo 3. Após Davi retornar seu reinado em Israel, sobreveio na terra uma fome que durou 3 anos. Davi consultou ao Senhor e soube que tudo isso se deu por conta da maldade do rei Saul, ao matar injustamente os gibeonitas, na época em que ele era o rei de Israel. Nós já postamos aqui no canal o que Davi fez a pedido do Senhor para que essa fome se cessasse. Vou deixar o link nos cards e na descrição. Davi e o gigante Isbi-Benob. Golias não foi o único gigante com quem Davi lutou. Após essa fome cessar sobre a terra, a Bíblia diz que Davi ainda saiu em batalha contra os filisteus, e ele estava muito cansado, não percebendo que o inimigo estava prestes a lhe ceifar a vida. Era um gigante por nome Isbi-Benob. E Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3 quilos e 600 gramas, e ele ainda estava armado com uma espada nova. 2 Samuel 21, versículo 16. Contudo, seu sobrinho Abissai lhe socorreu e matou aquele gigante, salvando a vida de Davi. Os soldados de Davi o fizeram prometer que ele nunca mais sairia em guerra com eles, para que não acontecesse o pior com ele, Israel ficasse sem seu líder. E assim se deu. Davi não saiu mais em lutas com seu povo, a pedido de seus guerreiros, para que sua vida fosse zelada. O orgulho pecaminoso de Davi. Pouco depois disso, Davi se orgulhou de ser um grande rei e de ter bons soldados em seu reinado. E então ele enumerou o povo entre Israel e Judá, para saber quantos homens haviam ali e se eles tinham potencial de ferir os inimigos. O erro de Davi foi não confiar em Deus. Ele acreditou na força de seu exército, não buscando a ajuda e ordem de Deus sobre o que deveria ser feito. Logo que Davi soube a quantidade de homens que havia em seu exército, de 1.570.000 homens, sentiu remorso, pois sabia que havia pecado contra o Senhor. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado de teu servo, porque cometi uma grande loucura. 2 Samuel 24, versículo 10. Foi então que Deus enviou um profeta chamado Gade até Davi para lhe levar a seguinte mensagem. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. 2 Samuel 24, versículo 13 e 14. Davi sabia que Deus é um Deus misericordioso, e se ele caísse nas mãos do Senhor, talvez ainda houvesse misericórdia, caso ele se arrependesse de todo o seu coração. Mas se ele caísse nas mãos dos homens, ele poderia não se salvar. Então escolheu os 3 dias de praga sobre a terra. Deus aceitou a escolha de Davi e enviou uma pestilência sobre a terra, na qual 70.000 homens morreram em 3 dias. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe, e ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo, que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. 2 Samuel 24,
versículo 16 e 17. Davi, como todo ser humano, tinha seus defeitos e pecava, mas ele tinha um coração humilde e grato ao Senhor. Davi se arrependia verdadeiramente e não da boca para fora. E isso agradava ao Senhor, tanto que Davi era visto como segundo o coração de Deus. O Senhor viu a sinceridade do coração de Davi e lhe ordenou que erguesse um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. O rei Davi comprou aquela terra, a qual o Senhor havia lhe pedido. Ali ele construiu um altar e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios de comunhão ao Senhor. O Senhor ouviu as súplicas de Davi, aceitou seu sacrifício e naquele dia a praga parou de assolar Israel. 2 Samuel 24, versículo 25. O salmista Davi. Davi foi quem escreveu muitos dos salmos da Bíblia. Nesses salmos, podemos ver a forma como ele adorava e buscava a Deus. Davi é visto como um pastor de ovelhas humilde, que através disso agradou ao Senhor e se tornou rei de um grande povo. Davi se tornou um poeta guerreiro. A Bíblia o chama de suave salmista de Israel. Se encontra em 2 Samuel 23, versículo 1. De todos os salmos que estão presentes na Bíblia, 73 deles são atribuídos a Davi, ou seja, foram escritos por Davi. O nome do rei Davi é visto várias vezes em várias passagens bíblicas, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Davi teve a honra de fazer parte da genealogia de Jesus Cristo, sendo seu ancestral. Em Romanos 1, versículo 3 diz: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Na Bíblia consta pelo menos 58 passagens ligadas ao rei Davi somente no Novo Testamento. Em algumas delas, Jesus é visto como filho de Davi, raiz de Davi ou geração de Davi. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, o resplandecente, estrela da manhã. Apocalipse 22, versículo 16. A morte de Davi. O rei Davi reinou sobre Israel 40 anos, sendo em Hebrom 7 anos de reinado e 33 anos em Jerusalém. Você encontra em 1 Crônicas 29, versículo 27. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Crônicas 29, versículo 28. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão foi seu sucessor no trono de Israel. A Bíblia diz que todo o povo obedecia a Salomão e se submetia a ele. Até mesmo seus irmãos, os outros filhos de Davi. Se você ainda não assistiu à história do rei Salomão, que também foi um grande rei de Israel, vou deixar o link nos cards na descrição e na tela final caso queiram assistir. Enfim, meus irmãos, que possamos, assim como Davi, ter um coração grato, humilde, que sempre está disposto a se arrepender de seus erros e pecados diante de Deus. Como já falei, Davi não era perfeito, mas a sua humildade agradava ao Senhor, e isso fez toda a diferença para que ele tivesse um bom reinado perante o povo de Israel. Ele passou por muitos momentos difíceis, foi rejeitado pelos seus irmãos, perseguido por Saul e seus inimigos, mas Deus o ergueu, e desse humilde jovem fez um grande homem, o qual todos os cristãos conhecem até hoje, como sendo um grande rei para o seu povo, seguindo sempre as ordens de Deus. E assim finalizamos essa série de vídeos sobre a história de Davi. Se você gostou de conhecer esse grande personagem bíblico, peço que deixe seu like para nos ajudar e também que compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Lembrando que todos os vídeos e parte da história de Davi estarão na descrição do vídeo para que possa assistir. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.